Olá, você acompanha a partir de agora o primeiro episódio do programa Diagnóstico. Aqui nós vamos debater os problemas e as possíveis soluções no setor da saúde. Eu sou o Felipe Bueno, comigo a doutora Rebeca Saad. Como vai? Bem, Felipe, prazer. Vamos começar hoje. Esse é o nosso primeiro programa aqui do Diagnóstico com um convidado ilustre. Dispensa apresentações, Dispensa né? Mesmo assim, a apresentações. gente vai apresentá-lo, a gente vai contar algumas histórias sobre a vida dele. Algumas nós já descobrimos aqui, extraordinárias, que nós descobrimos fora do ar aqui, mas deixa eu falar o nome dele. Dr. Gonzalo Vecina Neto, ele é médico sanitarista, ele é paulista, ele é jundiaiense, né? Professor, escritor, gestor, né? Uma sumidade, eu diria. Prazer recebê-lo aqui no nosso diagnóstico, tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui com vocês e com as pessoas que vão nos assistir, mas eu preciso corrigir um Vamos... pequeno detalhe aí Acrescente, que eu sei que a Acredito. correção é para. da sua biografia, Uhum, porque senão eu vou ter que responder muita gente depois. Eu me formei em Jundiaí, uhum. tenho uma família em Jundiaí, mas eu nasci em Sorocaba. Ah, em Sorocaba. No que Ah, hoje é Votorantim, porque eu Uhum. nasci no Rio Acima e naquele tempo era Sorocaba, hoje é Votorantim. Então eu sou um sorocabano votorantinense. ah, Sorocabano, votorantinense, porém jundiaiense de coração, Com podemos dizer. certeza, adoro Coração. Jundiaí, adoro Jundiaí. É uma belíssima cidade. É uma belíssima cidade. Então, é um pedaço importantíssimo da história do estado de São Paulo. Claro, Né? claro. Muito bem. Doutor Gonzalo, muito obrigado, né, por essa visita aqui. Vamos começar falando de um assunto muito sério, porque nós podemos dizer que não só no Brasil, mas aqui nós sentimos demais, né, uma mudança de chave, uma mudança de paradigma de 19 e 20 para cá, né, que foi a Covid-19, e nós sabemos tudo de ruim pelo que nós passamos, pelo que o mundo passou e tudo mais. A nossa primeira pergunta, para chamar a atenção de quem está nos acompanhando, é simplesmente, eu sei que é muito difícil de responder, mas a ideia é essa mesmo, né? Abrir a cabeça, os olhos das pessoas. Existe a chance, num curto prazo, de a sociedade ser surpreendida ou bater de frente de novo com uma nova pandemia nos padrões da Covid, com tudo aquilo que envolveu? Bom, primeiro nós temos que lembrar que o impacto da Covid-19 foi imenso, mas em 2012 nós tivemos foi uma pandemia, mas foi uma epidemia da gripe do camelo, o MERS, que é da família do coronavírus Uhum. também, mas isso foi mais importante na África. Em 2008, 2009, nós tivemos uma pandemia razoável de H1N1 e não foi também com ele o impacto dessa, e nós muito mais rapidamente ainda desenvolvemos uma vacina para o H1N1 e conseguimos escapar. Em 2003 tivemos a gripe suína. É, a questão toda é a seguinte: o mundo está sob pressão do crescimento populacional humano. O crescimento populacional humano ataca o meio ambiente, e esse ataque ao meio ambiente faz com que os micro-organismos procurem alternativas para sua própria existência, né? O que aconteceu na China, a China é um país um pouco maior que o Brasil, um país de 11 milhões de quilômetros quadrados, mas que tem 8 vezes a população brasileira praticamente. E os biomas que existem na China, lá tem área de deserto, ela não é um país todo cheio de vegetação, etc. Então, há uma pressão ecológica muito grande e, no caso, os morcegos foram sendo empurrados cada vez mais distante dos centros urbanos. E os micro-organismos que vivem em morcegos hoje, existem muitos micro-organismos que vivem em morcegos que de vez em quando põem o pé para fora. E a gente, né, o vírus Nipah é um desses que volta e meia nós temos um caso aqui, um caso acolá, mas eles ainda não conseguiram, além de saltar do morcego, se reproduzir no homem como aconteceu com o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 saltou
do morcego, provavelmente para algum outro tipo de mamífero, e aí para o homem. E ele se deu bem em vários outros mamíferos. Nós vimos lá a criação de animais na Bélgica, na Dinamarca, para fazer casacos lá, as lontras. Então, que também receberam o SARS-CoV-2 de uma maneira muito boa. Então, aqui no Brasil, nós temos 6 biomas. Todos os 6 biomas estão sob pressão. Você tem a Pampa, tem 1% e meio de território original, o bioma da Pampa. A Mata Atlântica, que tem em torno de 15% do bioma original. O Cerrado e a Caatinga, que estão também bastante sob pressão. E o Pantanal e a Amazônia. Uhum. Nós temos 6 biomas. Todos os 6 biomas estão sob ataque do homem e nós não conhecemos todos os micro-organismos que nós temos nesses biomas. Nós não sabemos o número de famílias de vírus que existem nesses biomas. Então, a probabilidade de nós termos uma nova pandemia é muito grande. Não só por causa dos biomas que aqui estão sob ataque, mas veja, a Nigéria é um país que hoje está com 250 milhões de habitantes e provavelmente nos próximos 20, 30 anos vai quase triplicar a população. Outros países da África, como o Congo, também têm uma probabilidade muito grande de crescimento. Os países asiáticos mais subdesenvolvidos, Indonésia, Península do Vietnã, todas essas regiões são regiões que têm grande probabilidade de ter um crescimento populacional, e é óbvio que após esse crescimento populacional, durante esse crescimento populacional, a pressão ecológica é uma pressão muito importante. Então, certamente nós iremos enfrentar novas pandemias. O que nós vamos fazer para enfrentar essas novas pandemias? Ter uma capacidade de manter uma vigilância ambiental melhor. Nós aqui no terceiro mundo praticamente não temos essa capacidade, né? Os países centrais têm centros de controle de doença, mas a África agora tem um centro de controle de doenças, mas a maioria dos países do terceiro mundo não tem. O Brasil, com esse tamanho e com esse número de biomas, teria que ter um centro de controle de doenças. Qual é a função do centro de controle de doenças? Vigiar o meio ambiente. Ter um sistema de recolhimento de amostras continuamente em todo o ambiente para identificar quando ocorrem novas variantes ou vírus que saem do seu local normal e começam a migrar para outros locais. Nós estamos vendo agora essa questão das aves migratórias. Uhum. As aves migratórias, elas têm lá seus micro-organismos que convivem com elas. E uma ave migratória atravessando um país como o Brasil, né? Então, qualquer lugar que você vá no Brasil, você tem criação de aves, né? No fundo do quintal. Uhum. Seja na área rural, seja na área periurbana, você tem. É proibido, mas você tem criação de aves. E junto com as aves tem alimento. Então, uma ave migratória, ela vai buscar alimento nesses fundos de quintal. E nesse momento ela pode transferir um micro-organismo para uma ave de criação. E essa ave de criação transferir para o cachorro, para o gato, para o homem. Se isto tiver condição de se reproduzir, nós temos uma nova pandemia, uma gripe aviária, que é um grande problema, né? O uso que nós estamos fazendo de antibióticos na agricultura. Então, nós utilizamos antibióticos na agricultura e nas criações, para a criação de porco, de gado e de frango, não para tratar doença, nós utilizamos para diminuir a população de micro-organismos e aumentar a taxa de conversão de alimento em carne. Então, se usa uma dose
inferior à dose letal nesses animais, a dose letal para os micro-organismos. Você não mata todos os micro-organismos, você mata uma parte, porque o bicho precisa dos micro-organismos. Agora, a parte que sobra de micro-organismos se torna resistente ao antibiótico. E quando você vai manipular a carcaça, você contamina a carcaça e pode contaminar o consumidor. Ou seja, o consumidor vai ganhar um micro-organismo multiresistente a antibióticos. Então, nós estamos criando um mundo muito, muito, muito perigoso. Teríamos que começar a acordar para esses perigos, como estamos ainda distantes, mas aparentemente vamos acordar para a questão do calor. A questão do calor é certamente uma das questões mais importantes, mas essa parte da microbiota com a qual nós temos que conviver tem que nos acordar também para que nós passemos a tomar um pouco mais de cuidado com o ambiente dos micro-organismos com os quais nós convivemos. Temos que lembrar, nós temos 3 vezes mais micro-organismos no nosso corpo do que células. Nós vivemos com eles porque nós precisamos deles, mas eles também podem nos destruir. E aí vem aquela pergunta, né, qual é o papel dos governos de forma geral, da sociedade civil, do setor privado, como a gente se organiza para prevenir ou para receber isso da melhor forma possível, da forma mais segura possível? Eu acho que a coisa mais importante nessa história toda é a gente entender por que nós vivemos. É uma pergunta que não tem resposta boa. Qual é a razão da vida? Né? O que eu poderia supor que é uma resposta mais simples seria: nós vivemos aqui para nos reproduzir e, com isso, perpetuar a espécie. Agora, a questão é: nós vamos viver aqui vivendo do mundo ou vivendo no mundo? Se for viver do mundo, isso termina como terminaram os dinossauros. E não vai demorar tanto, né? Não vai demorar tanto. Então, primeira conclusão, nós temos que viver no mundo. Para viver no mundo, a gente tem que considerar que todos nós temos direito a viver no mundo. Veja, todos nós temos direito. Este é um novo tempo. Este tempo que nós estamos vivendo é um tempo de direitos. Que direito? Direito de bem viver. O que é o direito de bem viver? Ter acesso a saneamento, ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso ao direito de ir e vir, ter acesso à segurança, ter acesso à justiça, ter acesso à previdência social, ter acesso à segurança alimentar. Não é luxo. Nada disso é luxo. A Constituição de 88 é um marco no Brasil, porque é a primeira Constituição brasileira que fala em direitos. Por isso ela foi chamada de a cidadã, porque ela traz à tona os direitos. Todos esses direitos que eu mencionei e outros que eu não mencionei estão propostos na Constituição de 88. Então, nós estamos vivendo num tempo em que ou nós acreditamos que os direitos devem ser de posse universal, e isso significa que nós vamos ter que repensar nessa questão da distribuição dos recursos. O que aconteceu até os anos 70? Nós tivemos uma evolução da humanidade no que diz respeito a uma melhor distribuição da riqueza gerada. Dos anos 70 para cá, nós andamos ao contrário. Hoje nós temos uma imensa concentração de riqueza na mão de uma quantidade muito menor de pessoas. Qual é a consequência disso? Um mundo distópico. Um mundo que tende à autodestruição. Não tem saída. O mundo hoje, ele tem um PIB, o mundo inteiro, de algo em torno de 70 trilhões de dólares. Daqui a 25, 30 anos, nós vamos ter mais ou menos 10 bilhões de pessoas. Hoje temos 8.
Se eu quiser imaginar um mundo melhor, uma distribuição mais equitativa, e essa distribuição tiver que vir de produzir mais, ou seja, dos 70 trilhões, eu vou ter que produzir mais dinheiro para conseguir distribuir melhor, eu vou ter que ter um PIB mundial para todo mundo ganhar o mesmo, sem que quem tem hoje entregue. Eu vou ter que fazer um PIB mundial de 400 trilhões, sair de 70 para 400. Não tem mundo que aguente. Inviável, né? Impossível, né? Inviável. Só se a gente conseguir realizar o sonho do Elon Musk. Vamos viver em Marte. Vamos achar outro planeta que o nosso já não está dando para ganhar tanto e Então, alguns só, nós né? temos que imaginar que esse caminho, para responder a pergunta sua, nós temos que construir alguns instrumentos que levem o mundo a aceitar a necessidade de construir mais igualdade social. Porque a igualdade social é um direito de todos nós. E a gente achou que isso fosse ficar mais claro na cabeça das pessoas com a pandemia e parece que não ficou mais claro, porque O que eu acho que é importante agora, nesse momento, e inclusive com tudo isso que nós estamos vivendo, é o seguinte: eu acho que essa é uma coisa muito difícil de entender. Agora, a igualdade não é coisa de comunista. não, por favor, né? A coisa não é coisa de comunista. A igualdade é coisa de gente que quer gente, gente que gosta de gente. Então, eu gosto de gente. Gente que respeita a gente, Gente que né? respeita a gente. Então, por favor, vamos parar com essa história de dizer que quem quer igualdade, quem quer coisa é comunista. Não tem nada de comunista Vão aí. entrar na minha casa, vão pegar, é tanta bobagem, né? Tanta bobagem. Então, para com isso. Direito é natural. É natural ter direito à escola, à comida, a ir e vir, etc. Então, nós temos que pensar que, para fazer isso, tem que haver algum tipo de ação no sentido de redistribuir os recursos que todos nós estamos gerando. Então, eu não vejo saída para um mundo onde esses riscos sejam mais administráveis, sem a gente conseguir entender o nexo que a Constituição de 88 trouxe para a população brasileira. Eu acho que essa foi uma transformação muito grande que aconteceu no Brasil. A pandemia nos abriu os olhos para a importância do SUS. E o SUS, não veio o SUS assim como, não, eu tenho assistência à saúde, não, o SUS veio com essa discussão de direito. E eu acho que a gente tem que valorizar muito essa descoberta. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança alimentar. Até o ano 2000, nós tínhamos no Brasil uma doença chamada desnutrição. A partir do ano 2000, nós não tivemos mais casos de desnutrição. Tivemos casos de subnutrição. Desnutrição é aquele caso que você vê lá na África de vez em quando, aquela criança, osso e pele só. E aquilo é um caso de desnutrição. Tem um nome chamado kwashiorkor, é o nome da doença, né? Então, você pega hoje em dia, nós voltamos a ter casos de kwashiorkor no Brasil. Por que nós voltamos a ter casos de kwashiorkor se o Brasil hoje é o maior celeiro do mundo? É o maior produtor de proteína de origem animal e vegetal. Nós temos o maior rebanho de boi do mundo e temos fome? Como é que a gente pode aceitar Muitas ter vezes a fome? fome é exatamente na área do maior rebanho, na área da maior produção de soja, É né? inaceitável isso. É, E não é coisa de comunista. não. Sabe? Então, nós temos que Coisa de ser humano, né? Deveria ser. temos que resetar algumas coisas, sabe? Agora, doutor Vecina, o inverso, como o senhor falou, o inverso da igualdade é você ter uma sociedade com cidadão de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe e assim por diante, né? Como evitar isso do ponto de vista, já que o senhor citou a Constituição de 88, né, vamos pensar um pouco na Constituição de 88, que trouxe todos esses direitos, que foi pela primeira vez uma Constituição cidadã, naquele momento de redemocratização do país, depois de 21 anos horrorosos que nós tivemos. Essa Constituição, de alguma forma, ela
porque há quem diga isso, né? Não enxergou o futuro, né? Porque tem muita gente que diz que a Constituição hoje não se financia, que o SUS vai bater no teto, Que é utópica, que é né, meio que assim. utópica, né? Enfim, não foi feita para o século XXI. Como responder a essas pessoas? Essa é uma boa pergunta. E eu acho que a resposta começa assim: de que vale as utopias? A utopia é fundamental para a vida. É a utopia que nos faz caminhar. A utopia, como dizia Eduardo Galeano, sempre se desloca quando nós chegamos mais próxima dela. E é para isso que ela serve, para que a gente caminhe. O contrário é a distopia, né? É a distopia. Agora, a utopia que nós construímos com a Constituição de 88 é fundamental. Ora, ela é inalcançável, da forma como ela está colocada, é inalcançável. Veja, 2016. 2016, nós afastamos a Dilma Rousseff. Não vou discutir aqui, eu tenho uma opinião sobre isso, não vamos discutir sobre isso. Vamos discutir o que aconteceu depois disso. O que aconteceu depois disso? Os governos que vieram depois disso tiveram uma proposta: nós temos que fazer o equilíbrio fiscal. Qual foi o resultado de fazer o equilíbrio fiscal? Quaxiocor. Quaxiocor. Qual foi o resultado de fazer equilíbrio fiscal? As taxas de vacinação que nós tínhamos, que era de Ficaram, 95%, né, caíram para 60%. 60%. Caíram por quê? Porque nós paramos de investir recursos em fazer campanhas. Nós temos um modelo de vacinação que a gente acha fantástico, eu acho que é um problema, ser campanhista. Pois bem, no lugar de fazer campanha, nós paramos de fazer campanha. O que aconteceu? Por E quê? Por causa do equilíbrio fiscal. e fizemos campanha, fizemos, digo, governo contra, né. Bom, para não falar do desgoverno, É. né? Uma coisa é o desgoverno, a outra coisa é um governo amedrontado, um governo que fez a emenda constitucional 95. Eu acho que tem que existir equilíbrio fiscal. Não há dúvida que tem que existir. Mas o equilíbrio fiscal ele tem que ser balanceado com as necessidades de sobrevivência da população. Não tem cabimento você fazer equilíbrio fiscal matando gente de fome. Então, essa discussão que nós estamos tendo hoje aí com o Fernando Haddad, tentando equilibrar as finanças, ao mesmo tempo que tem que aceitar a existência de um Congresso que negocia do jeito que esse Congresso negocia, inclusive com emendas secretas, pois bem, eu acho que quem elege o Congresso somos nós. Então, aquele povo que está lá, é responsabilidade nossa estar lá. Ok. O povo que está no executivo, idem e bidem. E o povo que está no judiciário, também. Agora, o fato é que isto se chama democracia. Democracia é um negócio meio imperfeito, mas é o único negócio que existe para administrar sociedades modernas. Então, nós temos que viver isso. E aí isso significa o seguinte: nós temos que conseguir equilibrar, na medida do possível, recursos com o financiamento de direitos. Não tem muita saída. Vai dar para fazer um SUS muito melhor nos próximos 5 anos? Não. Não vai dar para fazer um SUS. Vai dar para fazer uma educação muito melhor nos próximos 5 anos? O Camilo vai conseguir fazer o que ele fez lá em Sobral? Não, não vai conseguir fazer. Agora, dá para avançar? Dá para caminhar em direção à nossa utopia? Dá. Dá para caminhar em direção à nossa utopia. Só que nós precisamos que a sociedade entre nessa discussão, que a sociedade aceite essa necessidade que todos têm de ter direitos e que a gente caminhe em direção à utopia dos direitos, inclusive o da saúde. Eu acho que esse é o desafio que nós estamos. Eu acho que nesses 4 anos vamos cometer muitos erros. O Lula, o PT vão cometer muitos erros. Mas também vamos ter alguns acertos, mais do que o que nós tivemos nos últimos 5, 6 anos. Porque eu acho que a partir do Temer até o final do governo anterior, nós cometemos muitos erros. Agora, doutor Vecina, para quem diz. Essa questão da sociedade participar e participar de uma maneira
mais profunda, menos superficial da discussão, aquela conversa de elevador, aquela conversa de fila de supermercado, a saúde é cara. O senhor é médico? Nossa, mas é tão caro ter um bom médico hoje, né? Como é que se escapa disso? Porque de alguma forma a saúde pública está engessada, né? E a outra forma para complementar ou suplementar a saúde seria o plano, né? Que também né? está num momento difícil, Que né? também está num momento difícil. Então, como resolver esse problema? Veja bem, de novo, é caminhando. Uhum. Veja o caso da AIDS, né? É caro tratar AIDS? Sim, é caro tratar AIDS. Em 1995 começaram a surgir os primeiros medicamentos para AIDS, né? O AZT, o DDT, começaram os primeiros medicamentos. Houve, para quem tem lembrança, né? Para quem o Guimarães Rosa, lá em Sagarana, tem uma frasezinha curtinha, fantástica. O que lembro, tenho. Nós lembramos de muito pouca coisa, temos quase nada. Pois bem, eu lembro de que em 1995 nós começamos a discutir a distribuição de AZT. E aí a conversa era assim: quantos tratamentos nós vamos distribuir? Vamos distribuir o número de tratamentos que os doentes requeiram, né? Não, é muito. Nós temos que ter um teto para distribuir. Essa discussão do teto, não teto, etc., o Congresso, de maneira inadequada, entrou na discussão e fez uma lei. Todo mundo tem que receber, né? E aí o governo, o executivo, começou a se virar para responder. E tivemos governos, a partir daí, que tinham uma responsabilidade maior com a sociedade, Fernando Henrique, depois Lula, que sim buscaram responder a essa necessidade. E aí, não é que se ignorou a utopia, mas nós começamos a produzir uma luta mais inteligente pela Perseguir o utopia. ideal, né? Perseguir o Perseguir ideal. o ideal. O que nós tínhamos? Primeiro, nós tínhamos uma sociedade brutalmente mobilizada para que a AIDS fosse enfrentada. A AIDS é uma doença interessante porque ela é meio universal, né? Como todo mundo mantém relações sexuais, todo mundo está afeto até AIDS. Então não é uma doença de pobre, embora ela tenha consequências no pobre piores do que as consequências que ela tem em quem tem recursos, né? Mas de qualquer forma, a sociedade se estruturou, ONG de tudo quanto é tipo. Houve um movimento, há um movimento muito importante na sociedade para conseguir criar instrumentos para debelar a AIDS. Nós começamos a construir os centros de tratamento de AIDS, que era um luxo. O centro de tratamento, no centro de tratamento aí tem médico infectologista, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem enfermeira, tem tudo. E para as outras doenças não tem, nós não temos o que nós tivemos para a oncologia, por exemplo, mas construímos isso. E conseguimos, com uma série de políticas públicas, distribuir todos os medicamentos que saíram a partir de 95 para tratar a AIDS. Um dos grandes dramas que nós todos discutimos hoje no Brasil é um negócio chamado judicialização. A AIDS não tem judicialização. Por que não tem judicialização para a AIDS? Toda descoberta nova é colocada para um grupo de experts, esse grupo de experts se reúne e fala: este vai, este não vai. Este vai para quem tem este tipo de perfil de De vírus de reprodução de vírus de resistência, né? resistência, este não. Está dando certo. Muito certo. Em 1995, a África do Sul resolveu não tratar ninguém. Lá tinha um presidente chamado Zuma, que está preso hoje, né? Adequadamente preso, ao que tudo indica. Ele dizia que para AIDS a melhor coisa que existia era um banho frio depois de uma trepada. Pois bem,
Hoje, 15% da população da África do Sul é portadora do vírus da AIDS. No Brasil, em 200 milhões de habitantes, nós temos um pouquinho mais de 1 milhão de portadores do vírus da AIDS. Se fôssemos a África do Sul, nós teríamos 40 milhões de portadores do vírus da AIDS, 15% da população. Então, essa utopia, por exemplo, nós vamos tratar todos os casos de AIDS, é uma utopia. Ela foi enfrentada. Vamos produzir medicamento lá no LAFEP, produzir um medicamento lá no LAFEP. Vamos quebrar a patente da Abbott, e quebraram a patente da Abbott lá em 2007, quando o Temporão era ministro. Vamos negociar os preços, vamos negociar os preços. Então, se quiser, e esse se quiser, a sociedade quis, as ONGs, não sei o que, não sei quanto. Os médicos, os técnicos quiseram. O Estado brasileiro se colocou à disposição desse querer, gerando políticas públicas. Eu não sou um idiota. Não sou uma pessoa que enxerga o mundo cor-de-rosa. Eu acho que eu enxergo um mundo cheio de trabalho. E se a gente quiser, a gente enfrenta esse trabalho. Agora, não vai ter dinheiro para fazer isso de repente. Vai ter dinheiro para fazer do jeito que nós estamos fazendo, no dia a dia e caminhando. Mas a AIDS foram anos de evolução dessa É. política, né, e falávamos aqui antes de iniciar, como doença infecciosa no Brasil são os manuais mais completos do mundo, né, são os especialistas que sentam, tuberculose é a mesma coisa, existe um tratamento muito adequado, um acompanhamento desses casos. Temos muitos problemas aí, né? A tuberculose, nós estamos longe de ser um sucesso, porque é uma doença negligenciada que tem um tratamento Sim, muito mas ruim. o SUS consegue. Mas mesmo assim tem um tratamento muito ruim. Nós precisamos produzir medicamentos mais adequados para tratar a tuberculose. A leishmaniose é uma doença que tem um remédio que quase mais mata do que cura, né? Então precisamos pensar em criar novas drogas para tratar a leishmaniose, para ver o que a gente faz com o mosquito palha, a malária. Andamos muito com a malária, mas não é o suficiente para uma doença que tenha importância epidemiológica para o mundo, Como tem a do malária. terceiro mundo, como tem a malária, né? Então, essas doenças, nós tivemos alguns sucessos. Por que diminuíram o número de casos de Chagas? Por que diminuiu o número de casos de esquistossomose? Porque nós melhoramos as condições de vida. Chagas e esquistossomose é uma prova viva da melhoria das condições de vida. Então, a melhoria das condições de vida é fundamental. Agora, doutor Vecina, indo para a saúde suplementar, para os planos de saúde, o senhor entende que, com base na experiência que o senhor tem de setor público e privado também, a regulação, né? O modelo hoje vigente, ele se esgotou, ele funciona bem? Veja bem, Uhum. Qual é o problema da medicina suplementar? É que eles chegaram no teto, né? Então, você tem um modelo de assistência à saúde em que você tem a operadora, aqui você tem um patrão, aqui você tem um prestador de serviço. Então, tem patrão, operadora, prestador de serviço. E tem o povo, que tem acesso à assistência à saúde. Tem 20% de quem tem plano de saúde comprou plano de saúde lá atrás. 80% de quem tem plano de saúde é o patrão. Uhum. O patrão paga o plano de saúde para o seu empregado. Quanto o patrão aceita pagar? Quanto a operadora cobrar. Ponto. Por que nós criamos a ANS? Para proteger aqueles 20% que compraram plano de saúde, para não ter uma escalada de preços. Porque o patrão aceita pagar o preço que for cobrado pela operadora. Eu tenho um plano de saúde individual dos velhos. Eu fui empregador, né? Sírio-libanês, né? E eu sei o que é todo mês, todo ano, o plano de saúde chegar e falar, olha, 20% de reajuste. E a briga da ANS
que regula os 20% dos planos de saúde. Agora, a ANS não regula prestador, hospital, clínica, etc. Ela regula o operador. E ela regula o operador que tem compradores individuais. Quem regula o prestador, a operadora que vende planos de saúde para os patrões? Ninguém. O patrão. Agora, o patrão aceita pagar o preço que for. E é isso que aconteceu. Quer dizer, a sinistralidade é o nome que a gente dá para consumo de serviços de saúde. Se os prestadores, para viverem, cobram das operadoras um monte de serviços de saúde desnecessários, e as operadoras cobram do patrão e o patrão paga, esse negócio está equilibrado. Agora, de repente, esse troço ficou tão caro que os patrões não querem mais pagar. O que acontece quando os patrões não querem mais pagar? Alguns saem, mas alguns fazem uma queda, né, na qualidade. Queda na qualidade, faz o downsizing, né? Vão comprar um planinho de saúde mais barato. Com isso, as operadoras começaram a ter prejuízo. Como é que resolve esse problema? E os verticalizados, né, de planos mais baratos começaram a crescer no mercado. A saída desse problema chama-se gestão de saúde. Você tem na sua empresa um plano de saúde. Esse plano de saúde é para quem? Para o trabalhador e para a família. Nessa mesma empresa, você tem um negócio que é obrigado por lei ter, que chama-se saúde do trabalhador. Então, a sua empregada que tem um plano de saúde, ela não pode ter uma doença profissional, mas ela pode ter um câncer de mama. Porque o câncer de mama não diz respeito à saúde do trabalho. Diz respeito a um sujeito que circunstancialmente trabalha, uma mulher que trabalha na sua empresa. Então, isso não tem lógica. Desse jeito não vai dar certo. Então, as operadoras de planos de saúde, eu não tenho nada contra o lucro. Lucrem à vontade. Agora, vamos botar ordem na chácara, né? Vamos pôr um pouco de paz aí no galinheiro. Tem que ter uma porta de entrada, né? Tem que administrar a gestão de serviços de saúde, como a Kaiser Corporation faz lá nos Estados Unidos. Né? O que é? Tem porta de entrada, tem protocolos, tem linha de acesso, tem coparticipação também, mas é uma estrutura de gestão do processo de ter acesso à prestação de serviço de saúde. E também temos que conversar com os prestadores. Né? Hoje, o melhor negócio que um prestador pode fazer é ter uma linha de ressonância magnética nuclear. Por quê? Porque é um exame muito bem pago. Para que serve? Tem coisas para as quais ele serve, mas a maioria das vezes não tem cabimento. O sujeito chega num pronto-socorro, primeiro, você não, os planos, as operadoras não pagam porta de entrada. Então, se você quiser ir num médico razoável, você tem que pagar do seu bolso. E alguns têm restituição, seguros, outros não têm restituição. E aí tem também todo um drama sendo falado aí, né? A Penaseg está falando, não, porque tem muita sacanagem e tal. Bom, tem também, porque você deixa correr solto, vai ter. Mas, de qualquer forma, você não paga o médico. O médico, a consulta médica pela operadora, paga lá 50, 60 reais. Então, nenhum médico aceita isso. Então, em vez de ir no médico, você vai aonde? No pronto-socorro. Por quê? No pronto-socorro é de graça. O plano paga. Aí você chega no pronto-socorro... Muitas vezes você tem o especialista, o bom especialista, né, no pronto-socorro. Aí você chega lá no pronto-socorro e vai bater a cabeça. Opa, tomografia. Como é que era antigamente? Você bateu a cabeça, assim, foi forte? Foi forte. Vamos ficar em observação por durante 24 horas, né? Vomitou, perdeu a consciência, né? Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Agora, hoje não. Tomografia. Não deu para enxergar direito esse cara. A medicina defensiva, doutor Gonzalo? É uma medicina gastadora. Né? Mais do que defensiva? É uma sacanagem essa medicina.
né? É uma medicina que Tomografia para sinusite em não tem pronto-socorro, cabimento. né? Sinusite em pronto-socorro. Então, não dá. A assistência médica suplementar não sobrevive a isso, né? Check-up. Para que serve o check-up? Todo mundo gosta de fazer check-up. Não serve para nada. Para nada. Né? Quer dizer, cada doença tem a sua história natural. E nós temos que acompanhar a história natural para ver o que fazer com a doença. O pessoal lá da Clínica Médica do HC lançou um livrinho agora fantástico. Quer dizer, como fazer para não fazer check-up. Quer dizer, e ele pega Para entender a individualidade, a história familiar, né? todas as doenças importantes, todos os cânceres, a doença cardiológica, hipertensão, pega todas essas doenças de maior importância epidemiológica e traça o caminho que tem que ser feito para você fazer diagnóstico e viver com a doença. 20% da população é diabético, é hipertenso, 10% é diabético, 30% é obesa. Nós vamos viver com as doenças. Agora, como é que faz para viver com as doenças de uma forma mais feliz? Tem como? Tem. E com a medicina, mas não essa medicina que está aí. Agora, esses enfrentamentos, podemos dizer assim, são vendidos como diferenciais dos planos de saúde, né? Muitas vezes você acaba caindo na conversa, né? Você, quando chega no plano de saúde, você quer saber qual é o livrinho dele, quer dizer, a quem ele dá direito. Temos que rediscutir isso. Como é que faz para rediscutir isso? Não tem jeito. Eu já vi muito plano de saúde discutindo isso. Eu não consigo vender o plano de saúde que não dê direito a isso, aquilo e aquele outro, que não dê direito a acesso livre, que não dê direito a alguma coisa que não tenha um médico da atenção primária no meio do caminho. Coparticipação seria uma boa opção? A coparticipação, ela é uma solução, mas se ela é uma solução isolada, é bobagem. Vai chegar uma hora que também ela não vai deixar de ser, né? É bobagem, né? Eu lembro muito bem aqui no município de São Paulo, quando eu era secretário, o remédio mais consumido na rede de assistência primária do município de São Paulo era polivitamínico. Ai, meu Deus. Não era analgésico, não era antibiótico, não era ansiolítico, não, era polivitamínico. Então, o sujeito chegou lá na unidade básica de saúde e fala, olha, hoje eu fui mandado embora. Estou nervoso. E tem razão de estar nervoso? Tem. O nervosismo dele é algo que deve ser atendido no setor saúde? Sim. As pessoas que estão nervosas, ansiosas, devem ser atendidas no setor saúde. Talvez não com medicação via oral ainda por cima. Eu tenho que escutar as pessoas. Porque uma parte dos problemas das pessoas são somatizações de situações que elas estão vivendo. Agora, uma somatização não é uma coisa para jogar na lata do lixo. É uma coisa para eu trabalhar, eu profissional de saúde. Pois bem, terminou a consulta em que esse cara que foi demitido foi convencido pelo médico de que sim, ele tem um problema e sim, tem um caminho para ele lidar com aquilo, ele tem que se acalmar, tem que conversar com a mulher, tem que rever a economia da casa e sair procurando emprego. Agora, ele convenceu o cara que ele estava doente, né? Aí o cara, na hora que termina a consulta, fala, e o senhor não vai me dar nenhum remédio? Aí o cara dá-lhe um polivitamínico, que compromete menos a saúde do cara e a responsabilidade do terapeuta, né? Agora, se tivesse a coparticipação, talvez esse cara perguntasse para que serve o polivitamínico. Essa é a função da coparticipação. Coparticipação não é cofinanciamento. Coparticipação é a transformação do paciente num agente da sua própria terapeuta. Corresponsabilidade, é isso. Então, só que coparticipação de 30%. Então, eu acho que os planos de saúde estão enfiando o pé na jaca com essa ideia de coparticipação. Eles querem amedrontar o consumidor. Esse não é o objetivo da coparticipação. E trabalhar com prevenção?
Esse é o outro departamento. Esse livro que o pessoal do HC lançou é justamente uma proposta de trabalhar com a ideia de promoção da saúde, né? O que é promoção da saúde? Nós temos que entender que o nosso corpo teve uma evolução e tal, não sei o quê. Bom, para que serve o nosso corpo? O nosso corpo tem 2 pernas. Para que servem as pernas? Para andar. Se as pernas não andarem, o que vai acontecer com a parte do nosso cérebro que comanda as pernas? Vamos sofrer, né? Quer dizer, se o nosso corpo foi feito para se movimentar e a gente não se movimenta, isso tem um custo na nossa biologia. Então, esse caminho é um caminho que a gente tem que entender. Nós temos que ter atividade física. Nós temos que ter uma alimentação minimamente saudável, apesar do que a indústria de alimentos está fazendo com a alimentação, né? Para a indústria de alimentos, ela tem que transformar um alimento para conseguir vender o alimento. E transformar o alimento significa fazer o que hoje está sendo chamado de os ultraprocessados. O que é um ultraprocessado? É um alimento que engorda e não alimenta. Então está errado. Mas para que a indústria ganhe dinheiro, ela precisa processar o alimento. Como é que faz? Como é que vamos resolver esse problema? Como é que a gente vai fazer para que as pessoas se alimentem adequadamente com uma propaganda pesada para que ela consuma os ultraprocessados? Nos países desenvolvidos, os ultraprocessados são os mais taxados, né, são os caríssimos. Temos que dar um jeito em pensar num conjunto de coisas que informe a sociedade sobre a importância de se movimentar, sobre a importância de se alimentar, sobre a importância de ter hábitos higiênicos adequados, né? Hoje, por exemplo, escovar o dente. A gente escova o dente por moda. A gente escova o dente após cada refeição. É bobagem escovar o dente após cada refeição. O que eu tenho que remover quando eu escovo o dente é o biofilme. Se eu escovar o dente e não remover o biofilme, eu não escovei o dente. Agora, como é que faz para remover o biofilme? Não tem jeito de remover o biofilme sem fio dental. Então, hábitos higiênicos adequados. Eu tenho que ter consciência de risco, né? Não adianta você chegar no médico e o médico falar, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode. Não. Eu tenho que falar assim, olha, você sabe o que significa beber? Você sabe o que significa fumar? Você sabe o que significa se drogar com maconha, com cocaína? Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer o que bem entenderem, desde que saibam. Então, ter consciência do risco é fundamental. Mas não dizer, olha, isso é proibido, isso é proibido, isso é proibido, isso é proibido, né? Eu acho bobagem a ideia que nós temos hoje de proibição de tudo. Não, eu tenho consciência de risco, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Então, promoção da saúde é isto. E quem faz promoção da saúde? Eu. Não é o médico. É o valor Sou da informação, né? o médico, a enfermeira, a nutricionista, o farmacêutico me informa. Uhum. Essa é outra coisa importante, né? Não é o médico, é o equipe Multiprofissional. profissional. Ela informa. Eu tomo a decisão. Agora, o papel do profissional de saúde em mobilizar o paciente para que ele seja sujeito da sua saúde, né? Quer dizer, essa ideia da criação, o pessoal tem chamado isso de plano terapêutico singular. Por que plano terapêutico singular? Porque não existe o do médico e o do paciente, existe um só. Enquanto o médico não convencer o paciente de que aquele é o plano que ele tem que executar, não tem nada, né? Então, isso exige o quê? Escuta. Isso exige escuta e exige transformação da vontade do paciente, que é um sujeito da sua própria saúde. Promoção da saúde é isso, é muito difícil de fazer promoção da saúde. E acho que talvez no sistema público seja ainda mais difícil por conta do modo de vida das pessoas, né, que saem de casa 4 da manhã e que levam filho e que, né. Existem boas experiências, mas isso que você falou, quer dizer,
o modus vivendi das pessoas, por causa do transporte coletivo, das distâncias, é bem pior. Mas hoje nós estamos começando a ter alguns tipos de problemas que nós vamos ter que resolver assim mesmo. Por exemplo, a questão do velhinho. Nós estamos caminhando para ter uma porcentagem muito alta de velhos. O que fazer com os velhos, já que eu não posso fazer sabão deles? Oh, meu Deus. Ué, mas é um problema que eu tenho que resolver. Então, o velho pode ir numa unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde não tem professor de educação física. O que eu faço? Liankong. Sabe o que é Liankong? É uma bobagem que você pega um auxiliar de enfermagem e treina ele a pegar um grupo de velhinhos, põe lá uma musiquinha chinesa assim, tchon, tchon, tchim, 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 tchon, tem uma musiquinha chinesa qualquer. Aí o auxiliar de enfermagem fala, agora quando for tchim, levanta o braço direito. Quando for tchon, levanta o braço esquerdo. É isso. É tecnologia apropriada. Nós temos que nos apropriar daquilo que nós sabemos e tentar fazer com... 7 horas da manhã vamos ter caminhada. Os velhinhos que estiverem aqui vão ter caminhada. Né? A unidade básica de saúde ela tem que ser transformada num centro de convivência. Com certeza. E temos condição de fazer isso? Temos condição de fazer isso, mas precisamos de um secretário da saúde que Entenda a entenda importância disso, né. E os isso. agentes de saúde têm um papel fundamental nisso, você não precisa ter os profissionais ultra especializados, né. Tem um professor de Tai Chi Chuan que quer trabalhar com os nossos pacientes. Ele não cobra nada. Ah, mas não pode fazer assim de graça aqui na unidade. Tem que poder. Então, tem muita coisa que a criatividade humana. Quer dizer, eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer. Mas nós temos que ter uma unidade de saúde com mais autonomia, inclusive para se relacionar com a sociedade. Né? E aí a estratégia de saúde da família é o caminho. Não dá para fazer isso com as unidades básicas tradicionais. Mas as unidades básicas que têm estratégia de saúde da família, que tem o médico de família, a enfermeira de família, os agentes comunitários da saúde, elas são capazes de trazer soluções muito diferentes. Né? Doutor Vecina, logo no começo da conversa, o senhor falou que a gente está vivendo um mundo novo, um mundo diferente. Eu pergunto, a política, a polarização, né, a parte verdadeira e a parte falsa da polarização, essas redes sociais, essa necessidade de estar sempre online, isso deixou o brasileiro, para não falar o cidadão do mundo, mas isso deixou o brasileiro doente, vai deixar? Qual que é a visão do senhor? Não, eu acho que não é uma coisa extraordinária o que está acontecendo. O que está acontecendo é fruto do nosso viver e de como nós estamos vivendo, né? Faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. O que nós temos é que ter a capacidade de enxergar isso. Então, eu tenho que ver o que está acontecendo no Congresso, eu tenho que ver o que aconteceu nesses últimos 4 anos, eu tenho que tentar decodificar isso, não transformar isso numa briga entre patriotas e progressistas. Quem usa camisa verde e amarela e quem usa camisa vermelha. Ora, essa discussão dos jacobinos e dos girondinos, que se perca na história. Isto é bobagem, mas nós temos que levar essa notícia para a população, que isso é bobagem. Né? E mais, nós estamos numa esquina. Nós falamos aqui que na próxima esquina tem uma epidemia, provavelmente, mas na próxima esquina também tem soluções. Nós estamos próximos a viver uma revolução informacional. O mundo digital transformou este mundo. Veja o que aconteceu com a medicina dos anos 90 para cá. Ninguém no mundo usava a avaliação de tecnologia em saúde como ferramenta para discutir como incorporar ou não incorporar um remédio novo, uma tecnologia nova. A partir dos anos 90, praticamente todos os países desenvolvidos estão fazendo avaliação de tecnologia em saúde. E aqui no Brasil, isso virou a discussão sobre o rol é exemplificativo ou taxativo. Mas nós estamos falando de avaliação de tecnologia em saúde.
Apareceram muitas tecnologias. Estamos falando de um negócio chamado medicina 4.0. O que é a medicina 4.0? É essa medicina que tem uma tecnologia muito diferente. Só que isso é nada. Quer dizer, hoje nós temos alguma coisa como uns 200, 250 testes genéticos para um DNA que é bilionário. Então, isso não é nada, né? Nós temos hoje um remédio que usa uma ferramenta de alterar uma sequência de letras no nosso DNA, que é o Zolgensma. Ele usa o CRISPR para ir lá e pôr um negocinho lá que a natureza esqueceu de colocar em 1 para cada 300 crianças. Custa 6 milhões de reais esse tratamento. Mas a criança que não toma morre, a criança que toma vive. De novo a discussão. Tem dinheiro para pagar 6 milhões para tratar as crianças, 300 crianças por ano que nós vamos ter no Brasil com essa doença? A maioria delas nem é diagnosticada pelas questões sociais. Mas então, nós estamos na porta do céu ou do inferno. Nós estamos na porta. A computação quântica, que a maioria das pessoas não entende o que é, e eu também não, tá aí, na esquina. A computação quântica multiplicará por muitas vezes a nossa capacidade de produzir dados, né? Se em 1976 você falasse para algum cientista que você ia fazer o desenho de um DNA, você é um doido, né? Pois bem, em 1993 nós começamos a desenhar, em 2003, 10 anos depois, com 1 bilhão e 300 milhões de dólares gastos, nós desenhamos o DNA humano. Depois de fazer a Dolly, depois de fazer a chilela fastidiosa aí da cana, enfim. Fizemos com um processamento eletrônico de dados tal qual ele está aqui hoje, né? Fazendo chips que cada vez mais conseguem dar mais velocidade ao processamento eletrônico de dados, né? A lei de Moore, a cada 1 ano e meio, a cada 18 meses, nós duplicamos a nossa capacidade de processamento eletrônico de dados. Pois bem, a lei de Moore vai ser revogada. Não vai ser mais a cada 18 meses. Vai ser a cada 18 segundos que nós vamos duplicar a capacidade eletrônica de dados por causa da medicina, da computação quântica. Qual vai ser a consequência disso? Eu não consigo enxergar a consequência, eu só sei que vai ser um mundo diferente, que poderá ser muito melhor ou muito pior, né? O que nós vamos querer desse mundo? Mas é o que será o que nós vamos querer. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que nós temos possibilidade de transformação do mundo com essas revoluções que nós estamos vendo acontecer. Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, paulista, sorocabano, votuporanguense, jundiaiense, professor, escritor. Votorantinense. Olha, eu estou jogando o senhor lá para o lado. Do outro Nossa lado do senhora. mundo. Pegou uns 400 quilômetros de distância. Não, para cá, gente. Votorantim dá 100 e pouquinho, né? 100 e pouquinho. Se é que dá, né? 90 quilômetros. 90 quilômetros, não é 100, dá certo. Que mais? Um dos idealizadores do SUS, tem décadas de experiência no setor público-privado, escreveu livros e tudo mais. Muito obrigado pela visita. Obrigada, acho que a gente passaria a tarde toda conversando, né? Que delícia conversar com quem entende, com quem tem sensibilidade para entender a sociedade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor Gonzalo. Eu que agradeço. Pode ter certeza que o que vocês ganharam, eu também ganhei. Muitíssimo Ficamos orgulhosos obrigada. disso. Ficamos orgulhosos. Vai ser nosso primeiro episódio e que primeiro episódio. Muito obrigada, viu? Okay. Pois é, esse que você acompanhou, né, foi o primeiro episódio do programa Diagnóstico. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os outros episódios. Muito obrigado.